Que haja luz em sua vida. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Embaixadores do Rei dos Reis. Eu sou o Vinícius Barbosa, comigo aqui Anderson Leme, Nelsinho Barbosa também. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, família, e à luz das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, que nos traz muitos conselhos preciosos para esse tema que com toda certeza será de grande edificação para a sua vida. Uma boa noite a vocês. Boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida, você que está aí assistindo a esse programa nessa noite. Nós queremos aqui colaborar, falar desse tema tão importante que é a família. Traremos aqui uma palavra segura, uma palavra de bênçãos, baseado na Escritura Sagrada para todas as nossas famílias. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Nelsinho. Uma boa noite a todos que nos assistem, né? Saúde e paz em Jesus, né? E a família, né, pastor? É o alicerce de fé, amor, né? E a liberdade em Cristo. Porto seguro. Porto seguro, e o próprio Deus criou a família. Sim. Família é sagrada. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. E criou para si a mulher, a sua adjutora. E depois deu uma ordem ao casal: cresçam e se multipliquem. Ou seja, a família foi um projeto do próprio Deus. E Deus disse ao homem que ele deveria deixar o seu pai e a sua mãe e se unir à mulher. E ambos formam uma só carne, selam uma união espiritual abençoada por Deus. E aquilo que Deus une, que o homem não separe, valorize a sua família. E eu tenho toda a certeza que se você se aplicar aos preceitos bíblicos, você será muito abençoado e a sua família também. Com certeza, pastor. E nós sabemos que com essa sua palavra, realmente deu para a gente entender, e as pessoas sabem que quem instituiu a família foi o próprio Deus, sendo que uma das coisas que ele disse lá em Gênesis se refere à família, quando o Senhor disse: deixará o homem o pai e a mãe e se unirá a uma mulher, ou a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, desde o início, o Senhor já instituiu a família e orientando o homem a deixar a sua casa, os seus pais, e se unir à sua mulher e formar uma outra família. Mas o importante disso aí, que ele disse, os dois serão uma só carne. Então, a gente deve amar um ao outro como a gente ama a nós mesmos, amar como ama a si mesmo. Devemos então respeitar um ao outro da mesma maneira que a gente deseja que sejamos respeitados. Então, uma só carne, os dois são um. Então, um tem que lutar pelo outro, um tem que ajudar o outro e seguir esse caminho maravilhoso da família que o Senhor nos orientou lá em Gênesis 2, 24. Sim, né? E tem uma versão aqui, acho que mais moderna, né? Que fala que far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Eu não sei se é a NVI, né? Mas... E também a Bíblia ela nos ensina que a família ela é o nosso primeiro ministério, né? Posso ter vários ministérios ali, ter um trabalho excepcional. Mas se eu não estou cuidando da minha família, né, infelizmente, eu posso falar que é um cristão fracassado, né? E Paulo ainda trouxe para nós, né, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 ao 27, né? Vou ler aqui, ó. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha que responsabilidade, né? Sim. Nós temos que morrer pelas nossas esposas, né? Sim. E então essa é a responsabilidade. Não, e nem todo homem, infelizmente, né? Vou falar bastante de postura, né? De estar
tá suscetível aí a dar a vida pela esposa, igual Cristo fez com a igreja. Exatamente. Cristo sendo leal, Cristo é fiel, Cristo é o maior exemplo de amor. Ele se doou em prol da humanidade, ele se sacrificou pelos pecados de todos aqueles, de todos os seres humanos, e ele convida a todos que se acheguem a ele arrependidos, e ele perdoa, morreu de braços abertos. E esse amor, como o Anderson disse, é o mesmo que nós devemos ter, que o marido deve ter pela sua esposa. Além do amor, a lealdade, a fidelidade, o cuidado. O marido é o protetor, o homem é o mais forte, o homem é aquele que oferece a proteção, o aconchego, que oferece à esposa o ombro amigo, que oferece o seu abraço, a sua força. Então, que você se aplique a tudo aquilo que a Escritura diz. A palavra do Senhor nos traz tudo que nós precisamos sobre família. Existem tantos ensinamentos riquíssimos acerca desse tema, inúmeros, infindáveis. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Em Amós 3, nós lemos esse versículo. Para duas pessoas andarem juntas, elas precisam estar em acordo. Assim é um casal. Assim é alguém que se une a outra pessoa. É preciso falar a mesma língua. É preciso remar no mesmo sentido. A Bíblia nos conta, em Gênesis, que houve a construção da Torre de Babel. Uma grande torre. E naquela época, todo mundo falava a mesma língua. E a construção estava progredindo. Mas, em certo momento, Deus confundiu a língua do povo. E quando as pessoas deixaram de falar a mesma língua, a construção cessou. E isso acontece também nas famílias. Quando as pessoas falam a mesma língua, elas constroem juntas, elas edificam. Agora, quando as pessoas deixam de falar a mesma língua, elas, em vez de construir, elas destroem. Então, olha só que ensinamento precioso, e tantos outros, que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus, para entender aquilo que ele diz sobre família. Não existe manual mais completo sobre espiritualidade, sobre vida humana, sobre comportamento, do que as Sagradas Escrituras. E nós temos tanta coisa boa para falar para você. Nos acompanhe até o fim, que vai valer a pena. Isso mesmo, pastor. E a respeito de cuidados com a família, né, como vocês falaram agora há pouco, na carta de Paulo a Timóteo, ele disse bem claro: se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou sua fé e é pior do que o infiel. Então, cuidar é uma coisa que realmente a gente tem que levar em consideração. O homem tem que fazer isso. Cuidar dos seus, cuidar da sua família. Ele tem que fazer isso, porque senão a Bíblia diz que ele negou a sua fé. Ele negou a sua fé e se torna pior do que o infiel. Então, esse cuidado não é só com a esposa, é um cuidado com a família, de um modo geral, com os filhos, com todas as pessoas, né, da sua família, que integra a sua família. Esse cuidado é um cuidado que a gente vai agora aqui entrando na conversa, nas orientações, nós vamos ver muita coisa que um cristão, um homem cristão pode estar fazendo em prol da sua família. Se ele não fizer, ele negou a sua fé. Ele se torna pior que um infiel, aquele que não acredita em nada. Então, nós que cremos em Deus, que servimos ao Senhor, temos algumas atribuições, e entre elas é esse zelo, esse cuidado com a nossa família de um modo geral. Sim, né? Eu volto a reforçar, né? Que é o primeiro ministério que nós temos, né? Sim, que Deus sim. nos deu, né? Com certeza. O homem, ele é o sacerdote, é o sumo sacerdote do seu lar, né? Então ele tem a responsabilidade. E um lar em comunhão, em amor, ele tem o quê? Ele tem equilíbrio.
Então, quando a gente foge desse equilíbrio, e existe uma frase, né, na área de desenvolvimento pessoal que fala que a gente inverte isso, né? Que a gente quer fazer, a gente quer ter, depois a gente esquece, vai querer o ser, né? Então, e a regra normal é ser, fazer e aí ter. Então, você tem que seguir essa regra, né? Então, esse é o direcionamento, né? Então, antes de você fazer, seja, né? Esteja... E assim, o lar deve ser um ambiente de presença, né? A gente tem que estar presente, né? E infelizmente hoje a gente tem um mal ali que é a rede social, né? A pessoa mostra algo que às vezes não condiz com o relacionamento. E não tem mal nenhum em postar, né? Eu faço muita postagem, né? E eu sempre converso com meus amigos, né? Às vezes eu a postagem com a minha esposa, acho que, né, nós somos o casal 20, né? Sim. Aí a gente briga, a gente tem os nossos momentos de estresse. E isso é importante, você ter esse equilíbrio, né? De respirar, de ter o respeito, a cumplicidade. Vai ter, né? Igual o senhor pregou ontem, né? Se converteu, vai ter problema? Vai ter. Mas é a forma que a gente lida com o problema, né? Com a família. Para enfrentar junto, para superar. Nós vivemos dias que o Senhor Jesus disse, o amor se esfriaria. E muitos relacionamentos têm sido descartáveis. As pessoas hoje descartam as outras por nada. E hoje, com o WhatsApp, né, é muito fácil alguém bloquear o outro. Né, você está lá, de repente a foto da pessoa sumiu, ela bloqueou você. Então as pessoas descartam as outras com uma facilidade muito grande, não valorizam o casamento. Muitos se unem até sem se casarem formalmente, porque pensam, eu posso me separar depois, então para não haver uma burocracia, é mais fácil nem se casar no civil, porque já está casando pensando em separar, já pensando, né, na separação. Então a concepção de casamento vem mudando na mente de muitas pessoas, mas não de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem deve se unir à sua mulher e ambos formam uma só carne. É uma união até que a morte os separe. Exatamente. É uma união selada por Deus. É algo sagrado. A família é sagrada. Não descarte a sua família, não descarte os seus filhos, valorize isso. O marido deve amar a sua esposa, deve se entregar a ela. A mulher deve amar o seu marido, deve se entregar a ele, respeitar. E ambos devem educar os seus filhos. E o interessante também que a Bíblia diz que o homem deixará seu pai e sua mãe. Ou seja, os filhos não são para sempre na vida do casal. É claro que continuam sendo filhos, mas a Bíblia diz que o homem se une à mulher e ambos formam uma só carne. O marido forma uma só carne com a mulher, não com os filhos. É verdade. Porque os filhos vão crescer e vão sair de casa e vão se unir às suas esposas também. As filhas vão formar família com seus maridos. Então, você, marido, é uma só carne com a sua esposa, e a esposa uma só carne com o marido, não com os filhos. Nós vemos isso até na natureza, quando um passarinho ele vai crescendo, um filhotinho, chega em certo momento que a mãe, olha, agora você está por sua conta. Que aprender agora a voar, você né? vai aprender a voar, Sim. vai fazer o seu ninho, você vai caçar, porque você já tem condições. Então você não vê um pássaro adulto sendo sustentado pela mãe e pelo pai. Não vê, Não é? não vê. Então é isso que a Bíblia diz também. O homem deixará o seu pai e sua mãe, deve assumir as suas responsabilidades, deve andar com suas próprias pernas. É isso que a Bíblia nos assegura. Então a palavra também afirma, cada um deverá levar a sua própria cruz. Não é verdade? É verdade, pastor. É isso mesmo. E também, nessa mesma linha de pensamento, a gente observa que em Provérbios tem um cuidado especial com a criança, né, dentro do lar. Que nós devemos
estar atentos a elas desde pequenininhos, onde a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então é muito importante. Isso é uma atribuição, é um sacerdócio, é uma missão dos pais. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Mostrar a ela o caminho que é o caminho orientado pela palavra de Deus. E aí a Bíblia ainda fala mais: se ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente tem bastante depoimentos de pessoas que os pais ensinaram o caminho, levaram para a igreja, a criança foi batizada, cresceu na presença do Senhor. Depois de um determinado momento, na adolescência ou na juventude, por influência de amigos e outras coisas, acabou deixando por um período a presença do Senhor, indo para o mundo, deixando Deus do lado. Mas lá na frente, algo fez ela lembrar de que ela havia tido esse ensinamento. Então, é por isso que a Bíblia fala aqui, ainda quando for velho, não se desviará dele. A pessoa se lembra e volta. Então, vale a pena os pais, a família, insistir e ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Nós devemos ensinar muitas coisas para os nossos filhos, é claro, bons costumes, dar cultura, escolaridade, né? Fazer com que ele seja uma pessoa útil na sociedade, mas principalmente ensinar a andar nos caminhos do Senhor. Sim, né? E o senhor tocou num ponto muito importante, né? Ensinar o caminho. E aí eu trago a frase que o exemplo ele arrasta, né? Então muitas vezes seu filho não vai fazer o que você está falando, o que você está impondo, né? Então assim, ser pai, ser mãe tem muito a ver com liderança. Então se você tem atitudes boas, ele vai fazer porque você está fazendo. É o exemplo. E eu não trago números aqui, né? Mas aí você vai para o sistema penitenciário, né? Grande parte dos filhos dos cristãos, infelizmente, estão lá dentro, a maioria. Né? Então, tá os Gabriel, os Mateus, os Lucas. Os nomes bíblicos. Exatamente. Porque volta naquela frase, né? Às vezes a pessoa, ela serve o seu ministério, né? Ela acaba ficando tão bitolada com a questão religiosa que deixa a família de lado, né? Esquece. E aí eu trago aqui, o maior inimigo da família não é fora, é dentro, né? E aí a gente começa a terceirizar a questão, o pátrio poder, né? E para quem? Para a rede social, para os Lucas Netos da vida, né? E aí a gente acaba perdendo o nosso filho. Então, assim, ser pai, ser mãe, é igual, assim, a gente tem que ter o equilíbrio, né? O filho, ele não pode vir na frente do marido ou da esposa, não é? O equilíbrio, assim, o marido e a esposa, né? Eles têm que estar em constante equilíbrio. E a palavra de Deus, ela é muito completa, né, pastor? A gente podia trazer diversos materiais aqui de desenvolvimento pessoal, na questão da neurociência, né? Sim. Mas aqui a gente tem tudo na Bíblia. A gente tem exemplos a seguir, né? E exemplos a não seguir, né? Então, um exemplo de falta de postura que nós temos é Acabe, né? Acabe, ele queria algo, e foi falado um não, né? Que é o mal do século, né? Ele não As aceitou. pessoas hoje não estão, né, acostumadas a ouvir um não, né? Que é tudo para ontem, né? E aí o que ele fez? Ele chegou na casa dele e foi lá, né? Não queria comer, quase não acontece isso, né? Começou lá mimizento. Sim. E aí a mulher tomou o papel dele. E aqui a gente não está falando de machismo, de feminismo, que os extremos, né, são maus também, São né? perigosos. Nós estamos falando de equilíbrio, né? Sim. Cada um tem que ter a sua postura, né? E quando Jezabel tomou o lugar, né, fez lá um ordenamento,
o nome dele e ele praticamente nem sabia, né? Sim. Então é isso daí, é questão Ele queria uma propriedade de postura, né? Você não aceita o contraditório, Sim, né? o militarismo, né, É. me trouxe uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, não há vácuo no poder. Né? Então, se você não ocupa o seu lugar, a sua postura, alguém vai ocupar. Com certeza. Se não for a sua esposa, vai ser o Lucas Neto. Sim. Ela. E que não seja o Lucas Neto. Sim. Né? Nem Felipe E tantos Neto, outros, nem, né? nem o É, outro. tantos que outros, né? Existem tantas más influências Sim, por aí. existe. E que atraem milhões de seguidores, infelizmente. E o Anderson citou aqui que nas penitenciárias, muitos filhos de cristãos. Sim. E isso é um problema que está relacionado muitas vezes não à falta de fé, mas à falta de sabedoria. Exatamente. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Não diz aqui que é com fé que se edifica a casa. Diz que é com sabedoria. E com inteligência ela se firma. É claro que não anulamos a fé. A fé é muito importante. Mas existem pessoas com muita fé que pecam na educação de seus filhos, que erram feio e depois dizem: por que Deus não me ajudou? Por que meu filho não tem limites? Por que meu filho não aceita regras? Por que meu filho está nessa vida de vícios, de criminalidade? Porque eu acredito que em muitas circunstâncias a fé não faltou, mas a sabedoria sim. E a palavra nos diz que Davi foi um homem sem fé. Ele tinha fé. Tinha fé. Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Davi foi um grande rei em Israel. Um homem que venceu muitas batalhas contra inimigos poderosos. Mas ele perdeu uma batalha dentro de sua própria casa. Um de seus filhos, Adonias, tentou tomar o seu trono à força. Davi teve problemas com outros filhos também. E 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, nos diz o seguinte: nunca seu pai o tinha contrariado. Nunca Davi tinha contrariado Adonias, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. Então, Adonias tinha sérios desvios de comportamento. Ele era rebelde, orgulhoso, prepotente, não tinha limites. E a Bíblia cita claramente que Davi nunca contrariou o seu filho. Olha o grande erro. Nunca contrariou o filho. O filho cresceu sem limites, sem regras. Cresceu como um príncipe. Davi era rei, o filho era um príncipe. Muitos pais fazem de seus filhos príncipes. Eles não são príncipes. No mundo, eles não são príncipes. Que eles cresçam sendo seres humanos responsáveis. Davi quis agradar os seus filhos. Com certeza quis presenteá-los, quis ser gentil, quis dar amor, dar carinho, mas não soube discipliná-los. E ele colheu derrotas dentro de sua própria casa. Não faltou fé para Davi, mas faltou regra, faltou disciplina. A palavra nos diz que o Senhor repreende aquele a quem ama. Repreenda seus filhos, saiba dizer não. Existem muitos pais de fé, muitos pais que oram, muitos pais que frequentam a igreja, mas que estão estragando seus filhos. Pais, avós, que não sabem discipliná-los. Mais uma vez, a Bíblia diz: com sabedoria se edifica a casa. Sem sabedoria, você pode ter a fé que for. Você pode orar 24 horas por dia. Se você não tiver sabedoria, a sua casa não será edificada. O sacerdote Eli também teve 2 filhos, Ofni e Finéias. Sacerdote, homem de oração, homem de fé. Mas veja o que diz 1 Samuel 3:13. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia.
porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eli era um homem de fé? Era. Sim. Sim. Era um homem de oração? Sim. Era o responsável espiritual por uma nação inteira, a nação de Israel. Estava constantemente em oração a Deus, no serviço religioso do país de Israel. Mas Eli falhou na educação de seus filhos. Ele falhou, e a palavra nos diz que os seus filhos se tornaram execráveis. Existem filhos de cristãos que são execráveis. Por quê? Porque os seus pais não os repreendem. Existem filhos que mandam nos pais, que manipulam. Existem filhos que dominam a própria casa, que se sentem imperadores dentro de seu lar. Filhos, sobrinhos, netos. Saiba dizer sim, saiba dizer não, saiba repreender. Como o Anderson disse, que você pai, você mãe, vocês são autoridade, que vocês reinem, dominem, para que o mundo não os adote também. E para que eles aprendam a ser cidadãos que tenham responsabilidade, que saibam lidar com os problemas e que saibam assumir as consequências de seus atos também. Sim, porque a criança acaba vendo a atuação das pessoas e ela, de certa forma, ela vai se inspirar em alguém. E aí os pais têm que ser o exemplo. Se o pai é um pai que faz tudo errado, a mãe faz tudo errado, que exemplo ela pode dar para o filho? Como pode cobrar o filho, né? Se rouba, se faz trapaças, se envolve em outros tipos de coisas erradas, e o filho está vendo tudo, é alcoolismo, usa drogas, enfim, todas essas coisas ilícitas. Que modelo o filho vai acabar tendo para ele crescer? Ele vai crescer vendo essas coisas. E aí os pais têm que tomar muito cuidado. Por isso que a palavra de Deus fala para persistir e ensinar seus filhos. Em Deuteronômio 6, 67, a Bíblia diz o seguinte: ensina com persistência aos seus filhos. Olha só, converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabemos que, infelizmente, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, as famílias acabam não conversando. Às vezes você vê num restaurante uma família, o pai, a mãe, 2 filhos, cada um com o celular na mão, e não conversam entre eles. O filho, para dar sossego pro pai, para a mãe, eles dão, fica no computador, dá um tablet para ele, e ele fica ocupado nisso. E aí nós não sabemos, ali é uma terra sem lei. Ele está com a internet à disposição, vem todo tipo de conteúdo. De conteúdo, né? É lógico que a internet tem conteúdo bom, mas nós temos que saber usar. A criança sabe usar. Ali na própria internet tem as pessoas querendo aliciar as crianças. Então não conversam, não tem diálogo. Nós vimos temos o exemplo de uma menina que tentou suicídio e depois ela tinha deixado um bilhete. Felizmente ela não morreu, mas ela deixou um bilhete dizendo que ela fez isso porque ela só queria conversar com os pais. E os pais estavam, cada um ocupado no seu celular, ninguém conversa. Um dia passa, uma semana e do mesmo jeito, então ela se sentia meio que inútil. Então converse com eles quando estiver sentado, andando pelos caminhos, antes de deitar e ao se levantar. Então em qualquer oportunidade. Infelizmente, as redes sociais têm afastado bastante a família, né, um do outro, e isso é um grande mal que está acabando tendo influência maligna dentro da família. Sim, né? O senhor tocou num ponto aí que até eu vou sair aqui dos tópicos que eu trouxe, né?
E tem um filme que eu gosto muito, e eu indico, acredito que não sei se vocês já assistiram, se não assistiu, assistam, que é o Clique. Já viu esse filme? Eu não vi. Ele ganha o controle remoto, e aí o cara fala, ó, toda vez que você estiver entediado, tiver chato aí a situação, você aperta o botão que passa pra frente. E é uma comédia romântica, mas assim... Clique. E esse filme ele mostra exatamente isso que o senhor falou. Porque o que acontece com o ser humano hoje? Nós somos autômatos, né? Tô ali e isso acontece com a gente. Você tá trabalhando ali, às vezes a esposa, o filho vem falar, você tá ali tão... Ele fala, oh, beleza, mas se você parar e pensar assim, o que ele me falou? Não sei. Não sei. Né? Então o filme, ele... E ali, para quem não assistiu, deveria ter assistido, merece até um spoiler, né? E ele vai pulando. E quando ele se dá por si, ele passou toda a vida dos filhos. Né? E felizmente era um sonho, e ele acorda desse sonho, né? Ainda bem que Então, era assim, sonho. o filme é uma comédia romântica, mas ele fala exatamente sobre isso daí. Quando acordou, já Sim. a coisa passa tão rápido, E né? mostra que a parte- exatamente isso que o senhor falou. As pessoas, que nem em casa, é uma briga, né? Eu proíbo o celular na hora da janta, né? Minha nora aí, mandar um abraço pra ela. Ela veio pra família, ela tá sofrendo, né? Porque ela senta na mesa, porque ela pega o celular. Ai, meu sogro vai ficar bravo. Agora não. Mas é um mal que, se a gente não Principalmente pra deixar, criança. toma conta. Aí a psicologia fala que saudável aí, salvo engano, é dos 12 anos pra frente, com limitações, Com né? moderação. Exatamente. Aí você vê crianças de 2, né? Até menos, né? Menos. Com o celular ali. E com Então dependência já. é um Não é? absurdo, né? Então é assim, a gente vai, a família vai adoecendo. Vai adoecendo. O pastor falou dependência, parece que tem até Sim. tratamento já, né? Sim. Pra isso. É o mesmo efeito da droga, né? Libera Alguns os hormônios hormônios do que chamam prazer, né? a dose, né? É. Dopamina, ocitocina, serotonina Serotonina. e endorfina. Sim. Então é exatamente os mesmos hormônios. Os mesmos hormônios. Isso. E da mesma forma que a tecnologia aproxima as pessoas, em certo sentido, Sim. hoje nós nos comunicamos com quem quer que seja, em qualquer parte do mundo, Verdade. instantaneamente. Isso é muito bom. Existem ferramentas à nossa disposição, gratuitas, que facilitam a nossa vida, a nossa comunicação. Por outro lado, a tecnologia tem afastado as pessoas também. Cada um com o seu aparelho eletrônico, as pessoas não interagem mais da forma que interagiam antigamente, de forma presencial, e os algoritmos vão jogando sempre para a pessoa aquele conteúdo que ela gosta, que ela consome, e pessoas ficam naquele looping infinito, né, girando o dedo ali naquele conteúdo, e parece uma hipnose. Elas ficam horas e horas sem fazer nada, mas vídeos curtos e lendo comentários, e o tempo vai passando, e até às vezes as pessoas vão a estádios ou a shows, e o evento está ali Tá assistindo. ao vivo e a pessoa no celular. E ela A pessoa pagou o evento. pagou Sem o nexo, evento. né? Sem- O evento ali ao vivo ela pagou, É verdade. e ela na tela do celular. Nossa, Não é? incrível. Nós estamos chegando a um ponto absurdo e é preocupante também. Outro dia, um aluno meu precisou sair da sala que estava com abstinência de celular, porque a mãe havia tirado o celular dele, estava usando em excesso e começou a ter tremores, ficou muito nervoso. Abstinência de celular. Veja a que ponto chegamos. E os pais devem dar os limites, os pais devem educar. É como nós falamos, pais às vezes querem agradar demais os seus filhos e acham que estão ajudando, contribuindo. Pelo contrário, estão prejudicando a formação do ser humano. É uma geração que está sendo criada, uma geração fraca, pessoas fracas, pessoas que não sabem lidar com problemas, pais que assumem os problemas de seus filhos, que super protegem os filhos. Às vezes algum problema na escola, os pais sempre protegem os seus filhos, não ensinam que eles devem assumir os seus próprios erros.
arcar com as consequências de seus atos. Isso é muito prejudicial. Pais levam as cargas dos filhos, avó levam as cargas de seus netos também. A Bíblia diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Existem pais sobrecarregados, avós sobrecarregados de levarem cargas de crianças e adolescentes. Cada um deve levar a sua carga, a sua cruz. Provérbios 30:15 diz, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Existem filhos, existem parentes que me dá, só quero receber. Pessoas que só levam problemas para que as outras pessoas resolvam. Enquanto você sempre resolver os problemas de filhos, de netos, de sobrinhos, eles não vão assumir as suas próprias responsabilidades. Eles não vão levar a sua própria carga. Você vai ficar sobrecarregado, você vai continuar levando a sua carga, a carga dos outros, e essas pessoas folgadas não saberão assumir aquilo que elas devem, que é a sua responsabilidade. Seja sábio, é com a sabedoria que se edifica a casa. A Bíblia também diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Isso. Não diz que a mulher que ora muito, mais uma vez, não anulando a oração, mas diz que a mulher sábia, devemos ter sabedoria, é com sabedoria que se constrói. Leve a sua carga e deixe que as pessoas, cada uma, leve a sua própria carga. Isso mesmo, pastor. E a Bíblia também fala de dois tipos de homens, que é o homem prudente, né? Um deles, esse homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. É aquele que, esse construir a casa sobre a rocha, significa que é o homem que ouve os ensinamentos da palavra de Deus e pratica. Esse é um homem prudente, é um homem sábio, constrói a sua casa sobre a rocha, um lugar seguro, de alicerce firme, porque pode vir ventos fortes, vendavais, tempestades, não vão derrubar aquela casa, porque ela está construída sobre um alicerce preparado para isso. Nós sabemos que esses ventos fortes, essas tempestades, elas podem também significar investidas do mundo para destruir a nossa família, para destruir o casamento, para desencaminhar o jovem, o adolescente. Mas se tiver construída solidamente, se a família é bem orientada, se o líder é um líder correto, a casa está numa rocha, esses ventos não vão abalar. Eles vêm, eles virão, mas não vai acontecer nada. Aí fala também do homem insensato. O homem insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Construindo a casa sobre a areia é a mesma coisa daquele homem que ouve os ensinamentos da palavra de Deus e não os pratica. Então, não praticando, ele ouve até. Ele até vai, pode ir à igreja, pode até frequentar um grupo religioso, mas ele não pratica. Então, a palavra de Deus trata ele como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Qualquer vento derruba, qualquer tempestade abala a estrutura, qualquer tipo de abalozinho que houver, já pode ter interferência ali na sua casa. Então, seja um homem prudente, seja uma mulher prudente, sábia, construa sua casa sobre a rocha e ela vai estar protegida de todo vento do mal que vem querer destruir a sua casa e a sua família. E a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Perfeitamente. Exatamente. Ele é a rocha. O Senhor é a rocha, o Senhor Jesus é a rocha, né? Sim. É isso mesmo, pastor. E o lar ele tem que estar pautado sobre o fundamento de Cristo, né? Exato. E o senhor falou aí do prudente, né, e do imprudente. Então, do imprudente aí, o senhor falou bastante, também foi falado aqui de um exemplo ruim, né, que é Acabe, né? A gente tem um exemplo de prudência, de liderança e responsabilidade espiritual, né? Que foi Josué, né? E que Josué falou:
eu e a minha casa, né, serviremos ao Senhor, né? E então a liderança no lar, ela não é poder, não é você mandar, Gritar, né? bater, Goela abaixo. E assim, aí eu me coloco aí, porque como defeito, né? Eu sofri muito com isso, porque eu sempre fui um pai brabo, né? Firme, militar por um bom tempo, né? E aí depois tem a repetição de padrão da família, né? Meu pai também sempre foi, né, mais duro com a gente, né? Então você acaba repetindo esse padrão, né? E afasta os filhos, né? Então não é você ser isso. E eu consegui mudar. Tenho muito a melhorar ainda, né? Mas a mudança, ela é crucial. Você tem que mudar. Você tem que fazer os seus filhos, né, te ouvir, né, entender a sua esposa. Quantas famílias aí que a mulher tá em depressão e a culpa é do marido, ele não consegue enxergar isso aí, né? E tem e às vezes o simples fato de ouvir, de abraçar, de perdoar, né? E tem uma regra na natureza, né, pastor, que eu gosto muito também. Quem cai primeiro? É o fruto verde ou maduro? O fruto maduro cai primeiro, né? Então quem está mais maduro na fé, maduro na espiritualidade, tem que respirar, tem que refletir e cair primeiro. Quando a gente fala de cair primeiro, é humildade ali, né? Sim. Saber já entrar com o perdão primeiro, né? E eu vejo às vezes amigos que falam, faz uma semana que eu não converso com a minha esposa, cara. É um erro, né? Aí com a minha esposa a gente briga muito, cara, mas eu não consigo dormir sem falar com ela, sem acertar os ponteiros, né? Então é complicado. E a própria Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, exatamente, você não deve dormir brigado. Isso. Você discutiu, teve uma desavença, resolva no mesmo dia. Não deixe que essa raiz de rancor se propague, porque ela pode se tornar uma amargura, pode desgastar o relacionamento. Assuma os erros. É muito nobre assumir quando erra. É muito nobre reconhecer. Um casal não é composto de duas pessoas disputando forças, mas sim é a união de duas pessoas que somam forças. Deus criou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva. Ambos viviam em um jardim, em um paraíso, no jardim do Éden. E era tudo perfeito. E Deus criou todas as coisas para que o homem e a mulher dominassem, governassem. E havia o fruto proibido, uma história muito conhecida. E Eva comeu do fruto proibido, ofereceu para Adão. Ele comeu também. A serpente estava no jardim, que era o próprio Satanás, ofereceu a Eva o fruto, ela comeu, Adão comeu também. Mas, quando Deus pergunta a Eva, você pecou? Ela poderia ter assumido. Pequei, o erro foi meu. Mas ela atribuiu a culpa à serpente que o Senhor colocou no jardim. Olha, eu só pequei porque essa serpente que o Senhor colocou no jardim me induziu. Ou seja, ela estava atribuindo a culpa a Deus. Foi o Senhor que colocou. O problema é do Senhor que colocou essa serpente aqui. Eu não tive o que fazer. E Deus se reporta a Adão. Adão, você pecou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Nossa. Mais uma vez, o ser humano querendo se eximir de sua culpa. Então Eva, a culpa não foi dela, foi da serpente que Deus colocou. Adão pecou? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa voltou para Deus, então, de acordo com Adão e Eva. Então ninguém assumiu a própria culpa. Isso acontece em muitos casais. O marido erra, não assume a sua culpa. A mulher erra, não assume a sua culpa. Fica aquele jogo de ping-pong, um jogando a culpa para o outro, ambos disputando forças. Não dispute forças, some forças com a sua família. Vocês foram unidos para serem um time só, para remarem no mesmo sentido.
Hajam com sabedoria. O Homer Simpson tem uma frase, né? Que é bem afamada, né? A culpa é minha, eu coloco em que eu quiser. Ela. Foi bem assim, né? Não é? Sim. Vai. Agora seguir. Olha, um abraço aqui para Rosângela, minha mãe, assistindo. Deus abençoe. A Rafaela Machado Freire também. E o Marcelo Cabrini. Deus abençoe muito a vida de vocês. A Mônica, minha esposa, ligada. Também a Rosimeire. Que Deus abençoe a cada um. Outras pessoas que estão conosco também. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Espero que esse tema esteja atingindo muitas vidas, porque é um tema de extrema relevância sobre família. A Bíblia Sagrada tem inúmeros conselhos, ficaríamos aqui horas e horas. Mas, daqui a pouco o programa... A hora voa. A hora voa. Mas toda quarta-feira nós falamos sobre família na Igreja do Rei dos Reis. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos a reunião da família. Temos mensagem de família à luz da palavra de Deus. Que você esteja conosco nesta quarta-feira e em todas as outras também. A Igreja do Rei dos Reis fica na Rua Paulo Corte, número 139, no Jardim Dom Bosco, na cidade de Araras. Esteja conosco, vamos juntos aprender mais dos preceitos bíblicos relacionados à família. Família que é sagrada, que é um projeto do próprio Deus. Isso, e tudo gira em torno do amor, né? Nós sabemos que há muitos conselhos nesse sentido, quando a palavra de Deus diz, né? Maridos, amai as vossas esposas. As esposas, amem vossos maridos. Os filhos, amem e respeitem os seus pais. Né? Então, nós sabemos que o amor norteia tudo. E o amor não é nada mais, nada menos do que perdoar, do que realmente gostar da pessoa e respeitá-la. Né? Quem ama não maltrata, quem ama não espanca, quem ama não agride. Não é só agressão com socos, com tapas que nós estamos falando. Falamos de agressão verbal, de querer diminuir um ao outro, menosprezar. Isso não é fruto do amor. O amor, ele é benigno, ele é compassivo, ele é generoso. O amor, ele transcende todas as coisas. Então, é uma marca que deve prevalecer na nossa casa, na nossa família. O amor entre o marido e a mulher, entre filhos e pais. O amor, ele releva todas as coisas, ele instrui, ele ajuda. E assim a gente constrói um lar realmente, um lar cristão, um lar que progride, onde a gente tem prazer em ficar. Um lar onde o amor impera. É um lugar agradável, onde a gente no fim do dia, depois do trabalho, vai com bastante satisfação para ficar em casa, porque ali o amor impera. O senhor tocou no cerne da questão, né, pastor? O senhor falou de Adão, né? Adão, Eva e a serpente, né? E às vezes a gente está falando aqui, parece que a gente... Bater nessa tecla de novo, que a Bíblia é machista, que nós somos machistas. Mas já em Adão... Aí já traz um exemplo, né? Porque Adão, ele tinha ali um mandamento. É ele que tinha que ter cuidado, né? Então ele deixou de cuidar, né? Deixou de cuidar. Então, assim, a responsabilidade do lar, né? Eu vou bater nessa tecla, é do sacerdote. A esposa ali, Provérbios traz pra gente que subiu agora, a louca... A mulher sábia, a sábia edifica a sua casa. Sim. Então a tola destrói. Então a mulher, ela é ajudadora, ela tem que estar do lado. Mas a responsabilidade do lar é do homem. Então ele tem que ter essa postura. Tem que ter a disciplina, a postura de homem, né? Sim. E o que é disciplina, resumidamente, né? É fazer o que tem que ser feito, né? Esse homem fica jogando videogame ali enquanto a mulher precisa trocar uma lâmpada, né? E aí ela tem que trocar, ela tá assumindo o papel do homem. Então essa é a postura, né? E
Paulo traz isso pra gente, né? Quando eu era menino, andava como menino, né? E deixei as coisas de menino e me tornei homem. Então, um homem, ele tem que ser homem, tem que ter postura de homem, né? E só que, em contraponto, a gente tem que ter esse cuidado da repetição de padrão, né? E acontece em muitas famílias. O filho vê o pai agressivo, né? Que ofende com palavras, até com fisicamente, né? E ele acaba que repetindo isso. Isso é repetição de padrão. Isso é tratável, né? Existem diversas formas de tratar, né? E também nós temos as crenças limitantes, né? Que é a síndrome do Gabrielão, né? Eu nasci assim, sempre foi assim, e eu vou morrer assim, né? Então, e não dá para mudar. Isso é uma prisão mental muito forte e que se torna espiritual também e não é saudável. Nós temos de ter o interesse de mudar. Sim. Não é? Nós devemos pedir a Deus um novo coração. Isso é mudança, isso é transformação. Nós devemos transformar a nossa vida e o nosso ambiente também. Sim. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Que a sua casa seja casa de oração também. Seja um ambiente de paz, um ambiente de louvor a Deus, um ambiente de oração, de leitura da palavra, que não seja um ambiente de vícios, um ambiente de palavras impróprias. Deuteronômio 7:26 diz: não meterás, pois, abominação em tua casa. Não coloque na tua casa aquilo que desagrada a Deus, aquilo que se torna uma maldição. Coloque na sua casa aquilo que é puro, aquilo que traz edificação, aquilo que traz algo de saudável para a sua família. Tenha um cuidado especial pelos seus filhos, pela sua esposa. A palavra também nos diz: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra, em verdade. Falar eu te amo é muito bom, mas acima disso deve estar a nossa atitude, a nossa conduta, que os seus atos falem mais alto do que as suas palavras, que você ame de coração e que seja um exemplo na sua casa, na sua família. E não exclua Deus de seus planos, não exclua Deus de sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Coloque Deus em primeiro lugar, Deus no seu casamento, Deus nos seus negócios. E eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar em sentido positivo, vão melhorar, quando você colocar Deus na sua vida e se aplicar a fazer aquilo que a Bíblia diz, a ser obediente à palavra do Senhor. É isso mesmo, pastor. Isso é o essencial, né? A gente viver uma vida cristã realmente e ser o exemplo ali do nosso lar e amar verdadeiramente um ao outro, né? Nós sabemos que Deus, quando ele fez a mulher, ele tirou da costela do Adão e fez a mulher, não foi? Aí ele tirou do lado do homem. E não tirou dos pés e nem da cabeça, para que a mulher não esteja abaixo do homem, nem acima, mas ele tirou da costela para que ela estivesse do lado, sua disjuntora, sua auxiliadora. Então nós devemos respeitá-la, amá-la, e ela da mesma forma ao marido, que é uma mesma carne dela, e assim a gente faz do nosso lar um lar cristão e um lar agradável. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, é um lugar feliz para a gente ficar, né, pastor? Todos os dias, ir para casa, sentir bem na nossa família. Sim, né? E nós temos que viver o reino, né, de Deus aqui na Terra, que o senhor acabou de falar, né? E não tem como viver o reino de Deus aqui na Terra, né, se a gente não tiver a gratidão, se a gente não exercer a gratidão. Então seja grato. Se você tem uma família, tem seus filhos, se você hoje, né, eu sempre falo para os meus alunos, né, se você hoje tomou um café da manhã, mesmo que simples, mora com uma casa normal aí, com água encanada, teve um almoço, uma janta, você já está acima de muita gente. Sim. Muita gente não tem o básico
para viver, né? E aí você tem, e às vezes você não consegue enxergar, né? Não é grato, Exatamente, né? E da família, a gente tem que deixar um legado. E qual é esse legado que você quer deixar, né? Seu legado familiar. São filhos problemáticos, filhos que estão aí na sociedade aí só dando problema, né? É um relacionamento pautado no divórcio, né? Tantas famílias hoje destruídas por conta do... E é tão difícil, né? Você vê... Eu tive casos aí de alunos que os pais se divorciaram e às vezes cada um vai seguir o seu caminho, né? E quem sofre é os filhos, né? Então, assim, família desestruturada, e a gente já tem aqui algumas bandeiras, né? Que vão distorcendo o que é família. E aqui a gente traz assim, né? A gente respeita, às vezes não entende muito, mas a gente traz aqui o que é pautado pelo modelo bíblico, o fundamento cristão, né? As famílias, né? Então, e os nossos filhos eles estão se mudando para a próxima geração, né? Se tiver a próxima geração, como que será? É verdade. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Passa muito rápido. Sim. E eu tenho certeza que esse programa foi de grande edificação para a sua vida. Estamos aqui nas considerações finais. Anderson Nelson Barbosa. Um grande abraço a todos. Espero que a gente possa ter contribuído bastante, né, nesse tema. E reforço aí, né, esse convite que o pastor fez, para que você esteja às quartas-feiras na Igreja do Rei dos Reis, às 19h30. Lá a gente vai toda quarta-feira falar sobre a família e a importância da família, né, no reino de Deus. Sim, um lugar saudável, biblicamente, né? Lugar para a gente celebrar e a adorar o Pai, né? E aqui eu deixo para você que a sua casa seja um lugar de aceitação, cura e transformação, de amor incondicional, em nome de Jesus. Amém. E deixo também para você que precisa de um aconselhamento, que gostaria de conversar conosco, fora do programa também, nós podemos ajudá-lo. Você que está enfrentando problemas familiares, crise conjugal, problema com os filhos, nós estamos à disposição. Nós, da Igreja do Rei dos Reis, nos procure, deixe a sua mensagem para nós no direct ou na nossa página, tem o contato pelo WhatsApp também. Nós queremos ajudar você a superar os problemas. Jesus transformou a água em vinho. Ele transforma a sua vida, ele transforma o seu casamento, a sua vida sentimental, transforma a sua família. Ele veio para libertar, para dar vida em abundância, ele veio para transformar. E conte conosco. Se você está precisando de um auxílio, de um socorro, estamos à sua disposição. E que você possa estar conosco novamente também na próxima segunda-feira, às 19h, em mais um programa Embaixadores do Rei dos Reis. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.